a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Boa noite a todos, graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família nessa noite. Que Deus abençoe você e alegre seu coração. Mais uma noite que estamos juntos na presença do nosso Deus, em casa, cada um no seu lar, e nós aqui juntos com o Ministério de Louvor, podendo louvar o nosso Deus, levando uma mensagem, levando louvores ao seu lar. Que Deus possa te abençoar e que Deus essa noite venha encher o seu coração. Salmo de número 92, você pode abrir sua Bíblia e nós podemos ler juntos a palavra do nosso Deus. É um hino de gratidão ao Senhor, um hino de exaltação ao nosso Deus, agradecendo, louvando, celebrando o Senhor. E este hino, que é o hino de número 92, nos fala sobre como é bom render graças e louvores ao nome do nosso Deus, celebrar o Altíssimo, adorar o Altíssimo, este Deus que faz coisas grandiosas entre nós, Deus soberano, Deus poderoso. Justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantadas na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Como é bom exaltar o Senhor e celebrar o seu nome, render graças ao nosso Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia. Como é bom cantar ao Senhor, porque apesar de todas as lutas, o Senhor é o nosso Deus e Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre, geração em geração a sua fidelidade. Eis o nosso Deus, que apesar de todas as lutas da vida, Ele mostra ser um Deus forte, Senhor dos exércitos, o Deus forte nas batalhas, Leão da tribo de Judá, aquele que não nos desampara, Deus fiel, Deus zeloso, Deus que cuida
da vida dos seus filhos. E mesmo diante das adversidades, nós vamos florescer, porque andamos com o nosso Deus. Mesmo diante das lutas, nós prevaleceremos, porque aqueles que andam com o Senhor, eles caminham em vitórias, apesar de suas lutas, apesar de suas crises, apesar das dificuldades da vida. Ele é bom, Ele é Deus gracioso. E quando nós vivemos assim, debaixo da graça do nosso Deus, buscando sua presença soberana, grandiosa, mesmo na velhice, nós daremos frutos, como diz a palavra do nosso Deus. E o verso 15 diz: para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a nossa rocha, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar, vamos adorar o nosso Deus através de uma oração. Você aí na sua casa pode fazer essa oração nesse momento, adorando a Deus e celebrando a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz, pela sua soberania, pela sua grandeza sobre a face da terra e sobre as nossas vidas. Te louvamos, Deus, te exaltamos, te glorificamos. O Senhor é bom, Pai, a sua misericórdia dura para sempre. E nós queremos, ó Pai, nessa noite te agradecer, Deus, porque apesar de todos os nossos pecados e fraquezas, o Senhor é Deus que olha para nós com misericórdia, é Deus que olha para nós com amor, cheio de graça, cheio de perdão. E te entregamos, ó Pai, nossas vidas, nosso coração, na Tua presença nessa noite. E assim, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor venha, ó Deus, olhar para o nosso coração, Senhor, e nos ajudar nessa noite a lhe entregar este louvor e esta adoração ao Senhor, que o Senhor merece. O Senhor merece o melhor das nossas vidas. E nós queremos, ó Pai, te adorar, nós queremos te exaltar. Abençoe, Deus, nossas vidas. Abençoe, Senhor, nossa mente. Abençoe o nosso coração que às vezes anda angustiado. Que o Senhor abençoe-nos, ó Pai, para que nós possamos olhar somente para o Senhor nesta noite. Que o Senhor tire de nós tudo aquilo que venha nos fazer desviar, Pai, nossa mente, a nossa atenção para outras coisas. E que nosso coração esteja totalmente na Tua presença. Possamos aprender da Tua palavra. Possamos nos encher da Tua palavra. Ó Pai, abençoe Teu povo, abençoe a Tua igreja. Aqueles que estão enfraquecidos, aqueles que estão enlutados, aqueles que carecem de uma palavra, aqueles que estão andando, ó Deus, em situações difíceis da vida, ou escorregando pela vida por causa dos seus pecados. Nós te pedimos, ó Pai, abençoe as nossas vidas, derrame a Tua graça sobre nós. Teu Espírito Santo vem ter um encontro conosco, ó Pai, e vem encher nosso coração nessa noite. Venha transbordar a nossa alma da Tua presença maravilhosa, para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Nós te exaltamos, nós te glorificamos, porque o Senhor é santo, o Senhor é Deus soberano, que conhece a nossa vida e tem o melhor para cada um de nós. A Ti, Senhor, entregamos o nosso coração, a nossa história, a nossa igreja, a nossa cidade. Entregamos tudo diante do Senhor mais uma vez e te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, tenha um encontro conosco, ó Pai. Que o Senhor derrame a Tua graça sobre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor neste momento. Tudo que eu quero está em Ti. Toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de Ti.
direção e por tua misericórdia. Em tudo tu estás, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Existe um
obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus. Porque o Senhor é bom, o Senhor é reto, o Senhor é gracioso. Deus cheio de amor, Deus cheio de misericórdia. E esse rio existe, é o rio da fonte de água viva, que é Jesus Cristo, que inunda o nosso coração, que inunda a nossa história, que nos transforma, que nos liberta, que nos restaura. E nós queremos, Senhor, nesta noite, mais uma vez, suplicar a Tua presença tão maravilhosa e pedir, Senhor, que esse rio venha e passe sobre a nossa vida, nos lavando, limpando-nos, ó Deus, de todo pecado, de toda amargura, de todas as lutas que temos enfrentado, que tem causado em nós abalo na nossa história pessoal, familiar, na nossa história conjugal. Quantas lutas, quantas famílias estão enfrentando suas crises agora, e nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, abençoe cada lar neste momento, Senhor. Que o Senhor venha ter um encontro com cada família agora, com cada homem, ó Deus, em cada lar, sacerdote de seu lar. Que o Senhor, ó Deus, tenha um encontro com cada família, Senhor, trazendo o equilíbrio, trazendo novamente a paz na família, restaurando os conflitos, reajustando, realinhando as histórias, em nome de Jesus. Aquela mulher, aquela mãe, ó Deus, que muitas das vezes tem agido de forma desequilibrada, desajustada, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que esse rio passe sobre o coração desta mãe, desta mulher, trazendo novamente a paz no lar, Senhor, sendo mulher de oração, sendo mulher que edifica o seu lar. Deus, a vida dos filhos, que muitas das vezes estão em casa, Senhor, e fora de casa, dando muito trabalho, trazendo lutas para dentro da família, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, abençoe a vida dos nossos filhos, traga paz sobre suas vidas, ó Deus, arranque de seus corações, ó Deus, a perplexidade, ó Deus, que estão vivendo, às vezes, ó Deus, estão desajustados, por causa dessa geração que a gente vive, por causa do tempo que a gente vive, da situação que tem causado depressão no coração dos filhos. Deus, em nome de Jesus, abençoe, ó Deus, os nossos filhos, o futuro dos nossos filhos, traga equilíbrio para os seus corações e que eles possam andar nos teus santos e retos caminhos, Senhor, obedecendo a tua palavra, conhecendo do Senhor e te amando todos os dias. Ó Deus, em nome de Jesus, venha ter um encontro com a nossa família e com o nosso lar nesta noite, Senhor. Derrame a tua graça sobre cada família, sobre cada lar. Ó Deus, nós oramos e também lembramos de muitas famílias aqui, ó Deus, em nossos corações, e oramos por eles também, Senhor. Pedimos que o Senhor, ó Deus, tenha um encontro com eles nessa noite. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, nós daremos continuidade à nossa série de mensagens, e eu já gostaria de convidar você, se porventura você conhece alguém, alguma família que precisa de ouvir uma mensagem nesta noite, que você possa marcar esta pessoa nos comentários, que você possa ligar para ela agora, mandar uma mensagem para que ela neste momento se conecte a nós aqui e ouça essa mensagem. Salmo 127 é um salmo que fala que todo bem procede de Deus, e utilizamos desse salmo como um salmo para falar de família. É claro que o texto fala não especificamente da família em si, porque o texto ele vai falar de diversas questões, mas o texto também vai falar sobre família. O texto ele vai nos trazer lembranças do lar, lembranças da casa, lembranças de filhos, de construção, de uma série de coisas, e paramos para refletir nessa série de mensagens e pensar um pouco sobre essa nossa jornada de fé. Nós estamos falando dos peregrinos que caminham, que estão
nesta jornada, estão andando firmes, estão seguindo rumo a Jerusalém, estão caminhando para a adoração, para a celebração, para a exaltação a Deus. Aqui, de um modo específico, o texto foi escrito por Salomão. O texto foi escrito pelo rei Salomão, homem de Deus, homem a quem o Senhor escolheu para viver diversas situações, e uma das provas, ou uma das evidências de que esse texto foi escrito por Salomão, é que um dos nomes de Salomão era Gedidias. E quando nós chegamos aqui no versículo 2, nós vemos esta expressão no hebraico. A expressão aqui, quando está a palavra amados. Amados aqui em hebraico significa Gedidias. Então, ou seja, esse texto é um texto que se parece com os escritos de Salomão, com as palavras de Salomão, e eles estão intimamente ligados, muito do que Eclesiastes está escrito. Muitas das palavras de Salomão lá em Eclesiastes. E se você observar o texto, você vai ver que muito daquilo que Salomão escreveu lá está intimamente ligado aqui com esse Salmo de número 127, quando Salomão diz que tudo é vaidade, é correr atrás do vento, o trabalho e uma série de coisas é correr atrás do vento, se Deus não estiver à frente, conduzindo, direcionando, se tudo não for para a glória do nosso Deus. O texto fala sobre, o início do texto aqui vai falar sobre essa construção da casa, sobre a construção do lar, né? Sobre a edificação, e às vezes eu paro para pensar sobre famílias realmente, sobre às vezes aqueles que constroem seus lares, aqueles que se dispõem a construir um lar. Os casados sabem muito bem o quão é difícil você construir uma família. Os casados sabem das lutas que a gente vive, porque viver numa vida familiar não é algo muito fácil. Você construir um lar não é fácil. Você vai passar por altos e baixos, por crises, por lutas, por conquistas, por sonhos, por projetos. Compramos, investimos. Eu não sei se você se lembra, se você já tem a sua casa própria, eu não sei se você se lembra da conquista da sua casa própria. Como foi esse processo na sua vida? Como você enfrentou tudo isso? Como você passou por tudo isso? As lutas, as economias, os altos e baixos que você, seu marido e sua esposa, seus filhos, vocês tiveram que fazer. Talvez você não tenha uma casa própria, mas talvez você tenha um carro ou um bem qualquer. Quantas lutas nós não temos para conquistar alguma coisa? E a vida é assim. A vida é cheia de lutas, de conquistas, de realizações, de altos e baixos. E às vezes paramos para pensar no ideal desta vida e dessas pessoas. Do que vale tudo isso que a gente está construindo? Do que vale tudo isso que nós estamos almejando, conquistando, desejando, se não for para a glória do nosso Deus? Paramos para refletir e pensamos naquilo que nós temos, nas grandes realizações da vida, nos grandes desejos da vida. Se Deus não estiver presente, se Deus não for aquele que idealiza em nós estas coisas, que faz brotar esses desejos e essas vontades no nosso coração, nada disso será de proveito. É correr atrás do vento. E às vezes nós olhamos muitos jovens que estão em busca das grandes realizações da vida. Às vezes nós olhamos para a juventude e nós encontramos essa juventude cheia de força, cheia de vigor, querendo conquistar a vida, seus sonhos, seus projetos, querendo desejar ganhar dinheiro e cada vez mais prosperidade, equilíbrio, uma vida muito bem equilibrada, uma vida muito bem sólida financeiramente, e às vezes é correr e correr e correr atrás dessas coisas. E é claro que desejar e correr em busca disso, não queremos dizer que é algo ruim, é necessário, é importante para a vida. Porém, nós precisamos parar e refletir onde está o nosso coração diante de tudo isso. Será que vale toda a ansiedade do nosso coração?
Será que vale a pena viver insônia, incertezas, preocupações, agitações, até mesmo depressão, por causa de tudo isso? Correr e correr e correr, investir, fazer de tudo para que a nossa vida ou que a nossa família tenha equilíbrio e tenha uma vida muito bem sólida, muito bem equilibrada, sustentada. Se Deus não estiver presente, será que realmente vale tudo isso? Será que realmente vale todo esse desgaste, toda essa preocupação? E às vezes, se não tomarmos cuidado, nós vamos até mais além. Existem aqueles que se corrompem, existem aqueles que usam da violência para chegar no alvo que estão desejando. E aí a grande questão é, será que vale tudo isso? Será que vale a pena correr atrás de todas estas coisas, se Deus não estiver presente, se Deus não estiver no controle, conduzindo a nossa vida? O texto de hoje vai nos ajudar a perceber um pouco sobre isso. O texto de hoje não vai nos falar sobre o inimigo que está à nossa volta. O texto não vai falar sobre aqueles mentirosos que estão à nossa volta. O texto não vai falar sobre aqueles que zombam das nossas vidas. Mas o texto agora não está falando de modo externo, mas agora o texto vai nos falar de modo interno. Não é o que acontece ao nosso redor que nos preocupa, mas é o que está dentro de nós que deve nos preocupar, que deve chamar a nossa atenção nessa noite. O que o salmista, e aqui Salomão, está falando para nós é: o que está dentro do seu coração? Onde está a sua confiança? Onde você coloca o tesouro dentro de você? Que tesouro é esse que você tem dentro de você? Como você está cuidando do seu coração? Será que o seu coração é um coração cheio de fortalezas e ganâncias? Será que você é alguém que tem a autonomia dentro de você, ao ponto de dizer que eu controlo a minha vida, eu controlo os meus sonhos, eu controlo as minhas realizações, eu controlo os meus desejos, eu controlo a minha casa, eu controlo o meu marido, eu tenho tudo sob o meu controle, sobre as minhas mãos, tudo está aqui e eu tenho muito bem planejado, muito bem direitinho, organizado, a minha vida está muito bem feita, muito bem idealizada. Mas de repente Deus vem e traz sobre a nossa vida e sobre a nossa história uma doença e uma pandemia que da noite para o dia desestrutura completamente a sua vida, seus sonhos, suas realizações, o seu autocontrole. E aí o texto vai justamente falar sobre isso para nós essa noite. Onde está seu coração? O seu coração é aquele coração que domina todas as coisas? Ou você entende quem é o Deus que domina você, sua família e todas as coisas? Será que o seu coração é um coração daquele que depende de Deus? Ou um coração que conhece todas as coisas e tem tudo sob o seu controle? O texto agora nos traz duas questões. E nós vivemos um contraste neste texto. O contraste de depender de Deus, de confiar em Deus, de saber que esse Deus é maravilhoso e que a minha vida está nas mãos dele. E do outro lado, o contraste da autonomia humana, do poder humano, né? Da nossa necessidade do poder. E aí nós paramos para pensar e refletir: quem é verdadeiramente o Deus da nossa vida, o Deus do nosso lar? E o texto vai nos ajudar a pensar sobre isso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando plentear com os inimigos à porta. Como está seu coração
nesta noite. Faça essa pergunta agora para você. Se você está aí ao lado do seu marido, da sua esposa ou de algum filho seu, pergunte para ele: como está seu coração? Como está sua vida? Como você tem vivido a sua história? Onde você tem colocado os seus sonhos, seus projetos e as suas realizações? Percebamos, meus amados irmãos, que a grande descrição aqui do texto é nos fazer perceber que existe uma casa aqui sendo construída, existe uma cidade que está sendo guardada, existe o trabalho que está sendo diariamente sendo produzido, sendo desenvolvido, existem filhos que estão sendo desenvolvidos aqui no lar familiar, filhos que estão dependendo de Deus, e aí nós percebemos toda a nossa história de vida. É claro que aqui no texto, num contexto específico do povo de Israel, é claro que aqui no texto há, de modo específico, a vida do povo, que eles viviam como? Eles viviam na cidade que era edificada sobre muros, construídas sobre muros, fortificadas. Cidades que estavam ali prontas e preparadas para a edificação, mas também estavam prontos e preparados para a guerra. Este era o contexto que eles estavam vivendo. Momentos de guerras, momentos de conflitos, o tanto que o próprio texto vai nos falar que os filhos são herança, e esses filhos são como flechas na mão do guerreiro. Assim são os filhos da mocidade, né? Eles não irão envergonhar quando pleitear, quando o inimigo estiver à porta. Então existe um contexto de família, existe um contexto, uma estrutura, mesmo que seja aqui uma construção, não somente de uma casa, de uma cidade, não somente a construção do desenvolvimento de uma vida, mas também existe uma construção familiar. E o que Salomão está deixando bem claro para nós aqui é que nossa vida, a nossa história, o nosso contexto de vida deve ser um contexto onde tudo está alinhado e desenvolvido debaixo da graça e da soberana proteção de Deus, do cuidado de Deus, de saber que existe um Deus que está todos os dias e constantemente cuidando de cada um de nós. Eu sempre gosto de lembrar do texto que fala que existe o Deus que é criador de todas as coisas. Quando nós olhamos para o Salmo 24, nós vamos ver que tudo pertence a Deus. Ele é soberano, Deus criador de todas as coisas. Quando nós olhamos para o Salmo 121, nós vamos ver que o salmista diz que o socorro vem do Senhor. Por quê? Porque Ele é criador do céu e da terra. Ou seja, esse Deus que é Senhor de tudo, criador de todas as coisas e tem tudo debaixo do seu controle. Eu sempre gosto de lembrar disso porque isso precisa aquietar o nosso coração. Se nós sabemos que existe um Deus que é criador, sustentador e provedor de todas as coisas, nós podemos descansar nele, nós podemos confiar nele, nós podemos entregar a nossa vida a Ele e ter o nosso coração seguro em Deus, apesar de uma jornada, de uma estrada difícil, de um caminho tortuoso, apesar de uma estrada cheia de nuances, apesar de uma peregrinação cheia de inimigos. Mas é certo que nós temos um Deus que nós podemos confiar nele, um Deus que cuida de nós em todo o tempo. Nós podemos descansar nesse Deus e confiar neste Deus. E onde que está o problema no texto? O problema do texto está na observação do meu coração incoerente. O problema do texto é quando eu observo o meu próprio coração cheio de arrogância, cheio de ignorância, cheio de indolência, um coração imaturo, um coração que às vezes vive longe de Deus. Não adianta nada você tentar construir a sua família sem Deus. Não adianta nada a gente tentar construir sonhos quando nós não colocamos Deus à frente dos nossos sonhos. Não adianta nada nós projetarmos uma profissão
ou quando nós idealizamos uma família, tentamos construir um lar, se nós não colocarmos o Senhor à frente de todas as coisas. Se nós sabemos que Ele é Criador e sustentador de tudo, se nós sabemos que Ele é Deus que criou os céus e a terra, eu preciso entender que esse Deus precisa ir à frente, conduzindo a minha história, conduzindo a minha família, conduzindo os meus sonhos, a vida dos meus filhos. E aí nós observamos mais uma vez o texto. E agora, de modo prático e rápido, eu gostaria de trazer para a sua vida, aplicando ao seu coração, para você nessa noite. E eu queria que você percebesse o texto, voltasse os seus olhos para ele. E aqui logo no versículo 1, nós vamos ver a seguinte frase, o seguinte versículo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Guarda no seu coração, primeiro, sem a ajuda de Deus, não conseguimos continuar a nossa jornada, porque do Senhor vem a direção. Mais uma vez eu vou repetir: sem a ajuda de Deus, nós não conseguimos continuar na jornada, porque do Senhor vem a direção. Do nosso Deus vem a direção, e é o que o texto está dizendo. O salmista declara: se o Senhor não edificar a casa, não vai valer nada, é em vão. Aqueles que estão construindo, aqueles que estão correndo, edificando, aqueles que estão ali todos os dias trabalhando para que ela cresça, para que ela melhore, ou seja, é em vão a nossa luta, a nossa labuta constante. Se o Senhor não estiver lá edificando, se o Senhor não for a coluna mestra da nossa casa, é em vão. É em vão a nossa construção familiar, é em vão o nosso casamento, é em vão as nossas vidas com os filhos, porque é trabalho, é desgaste, é correr atrás do vento. O próprio texto continua dizendo aí no versículo 1 que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É claro que nesse contexto, era um contexto em que existiam as sentinelas de prontidão. Eles estavam lá, atentos, vigilantes, observando os inimigos. Aqueles que estavam construindo a cidade, mas ao mesmo tempo com as espadas nas mãos. De um lado construíam, de um lado edificavam, do outro lado com a espada, porque os inimigos poderiam chegar em qualquer momento. E nós vemos muito bem isso na história do povo de Israel, né? Os moabitas e tantos outros que queriam invadir Jerusalém, destruir e arruinar com tudo. Mas percebam que se o Senhor não edificar, se o Senhor não estiver lá, se o Senhor não estiver presente, é em vão, diz o texto. É em vão aqueles que trabalham, diz isso no versículo 1, parte A, e é em vão aqueles que vigiam, aqueles que estão ali constantemente. Meus queridos irmãos, às vezes eu percebo alguns pais que estão desesperados pela vida de seus filhos, correndo de um lado para o outro, aqueles pais que estão o tempo todo atentos e preocupados com a vida de seus filhos, mas é em vão a sua preocupação se você não estiver com o joelho no chão orando pela vida de seus filhos. É em vão a sua preocupação se você não tiver o Senhor no seu lar e na sua casa e no seu casamento. Às vezes mulheres estão desesperadas e angustiadas em casa e tentando vigiar a vida de seu marido o tempo todo, saber onde ele vai, o que ele está fazendo, as suas conversas no telefone e por aí vai, mas é em vão toda a sua preocupação se o Senhor não for aquele que guarda o seu casamento. Se o teu joelho não estiver no chão, orando, intercedendo pela sua casa, pela sua família e pela vida dos seus. O Senhor nos chama a voltar os nossos olhos não para a nossa vida altruísta, a nossa vida cheia de ganância, cheia de nós mesmos, mas o Senhor nos chama a olhar para uma vida de dependência, de piedade, de intimidade, dizendo: Senhor, o Senhor deve ser a prioridade do nosso lar e da nossa vida. É em vão o meu trabalho, é em vão o meu casamento, é em vão a minha história se o Senhor não estiver presente. Então, meus queridos, sem a ajuda de Deus, coloca isso no seu coração.
sem a ajuda de Deus, sem a misericórdia de Deus, sem a cooperação, sem a compaixão do Senhor sobre as nossas vidas, é em vão a nossa jornada, a nossa caminhada, porque do Senhor vem a direção. Não adianta você lutar e você colocar seus sonhos e projetos, ter a sua família muito bem equilibrada, se Deus não estiver sendo a base e a estrutura do seu lar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. O versículo 2 vai nos falar agora do que esses homens ou essas pessoas fazem diariamente e constantemente, é o que também nós fazemos. Todo ser humano deveria sair para trabalhar e fazer alguma coisa. Todo ser humano normal é aquele que entende que trabalha, é aquele que entende que deve lutar pelo seu pão, pelas suas conquistas do dia. Verso 2 fala isso, mas o verso 2 vai dizer que é inútil, é incoerente aquele que faz isso e não colocar Deus na direção. Olha o versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. É inútil isso. Por quê? Porque aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Meus amados irmãos, segunda coisa que eu queria que você colocasse no profundo de sua alma: sem a ajuda de Deus, nós não conseguimos sustento, nós não conseguimos nos manter na nossa jornada, porque do Senhor vem a provisão. É Deus que provê para nós todos os dias. E o que esse texto está falando para a gente é que existe esse Deus que é provedor da nossa história. Existe esse Deus que todos os dias Ele olha para cada um de nós e nos sustenta com a sua misericórdia. É esse Deus que nos fortalece todos os dias na nossa casa, no nosso trabalho, na vida com os filhos. E é inútil o nosso labor se Deus não estiver presente. Inútil vai ser aquele indivíduo que levanta todos os dias e vai para o trabalho, e vai pela manhã bem cedo, e trabalha amanhã, trabalha na parte da tarde, e chega em casa cansado do trabalho, cheio de problemas, cheio de crises, mas coloca sobre a sua vida os seus próprios problemas e não confia no Senhor. É inútil o seu trabalho se você não confiar em Deus. É inútil a sua realização se você não confiar em Deus. Aí você chega em casa cansado, exausto, cheio de problemas, cheio de crises, você não dorme à noite, você está cheio de ansiedades, cheio de depressões, de angústia no coração. Aí a pandemia veio, entrou na sua vida, lhe trouxe mais preocupações, mais ansiedade, mais medo, mais insegurança. E no dia de amanhã você vem mais uma vez e corre para o trabalho e faz tudo novamente, se esquecendo de Deus. Aqueles que confiam no Senhor descansam no seu Deus. Confia no seu Deus e não no dinheiro. Descansa no seu Deus e não na sua própria realização pessoal. O seu Deus é o dinheiro? Se o seu Deus for o dinheiro, você tem sérios problemas. Se o seu Deus for o seu trabalho, você tem sérios problemas. Se o seu Deus for as suas próprias realizações pessoais, você tem seríssimos problemas. Mas se o seu Deus for realmente o Deus dos exércitos, você confia nele, você descansa nele. Ó Senhor dos exércitos, Salmo 84, feliz o homem que em ti confia. Sabe por quê? Porque o homem que confia no Senhor dorme, descansa no Senhor. O texto diz que aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Não é Ele dá enquanto você descansa e vive como preguiçoso. Não é você relaxadão que deita no sofá e diz assim: Deus vai prover, Deus vai fazer, Deus vai mover. Não, não é assim. Aos seus amados Ele o dá enquanto confia, enquanto dorme. Enquanto dorme significa confiança, descanso. Significa que você está ali em paz, na certeza de que existe um Deus que é provedor da sua vida. Então, meus amados irmãos, sem a ajuda de Deus, nós não conseguimos sustento, nós não conseguimos nos manter nesta jornada, porque do Senhor vem a nossa provisão, e o povo entendia isso.
O povo nessa peregrinação confiava e descansava na provisão e no sustento do nosso Deus. Nós podemos confiar no Senhor. Você confia no Senhor, você descansa no Senhor. Quem é o seu Deus? Onde está o sustento da sua vida? Onde está a segurança da sua vida? É seu dinheiro? São seus recursos? As suas aplicações financeiras? De repente tudo se acaba. Mas onde está o teu coração? Em quem você está confiando? Terceira e última coisa, eu gostaria que você levasse para o seu coração e para a sua casa nessa semana, no dia de hoje, e que você não se esquecesse, porque agora o texto vai nos falar dos filhos. O texto vai nos dizer que existe aqueles que confiam, aqueles que descansam no Senhor, também no seu contexto familiar, na vida dos seus filhos, porque a herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando plentear com os inimigos à porta. Meus queridos, sem a ajuda de Deus, não conseguimos vencer em nossa jornada, porque do Senhor vem a vitória. Do Senhor vem a vitória. Nós, sem a ajuda do nosso Deus, nós não conseguimos vencer. Os olhos do salmista aqui estão sobre a vida de seus filhos. Naquela época, ter filhos e ter muitos filhos era a prioridade da família. A família desejava ter muitos filhos, diferente de hoje. Nossas famílias hoje, às vezes, têm 1, 2 filhos no máximo. Mas os filhos, as famílias de antigamente, produziam muitos filhos, tinham muitos filhos, e assim era também no meio do povo de Israel. Eles tinham muitos filhos, porque a ideia era a proteção. Os filhos nos darão proteção, eles nos darão sustento, eles vão nos ajudar na velhice. E aqui agora o texto vai dizer que filho é herança, filho é galardão, como flechas na mão do guerreiro. Ou seja, o salmista está dizendo aqui sobre a vida dos filhos que guerreiam, os filhos que estão de prontidão, como as flechas que estão ali na aljava do guerreiro, afiadas, preparadas, prontas, alinhadas, para que no momento da guerra, no momento do conflito, eles pegam aqueles filhos e eles de fato lançam aqueles filhos para o mundo. Eles estão prontos para encarar os seus inimigos. Eles estão prontos para encarar a vida. E esses filhos estão ali de prontidão com relação aos inimigos, prontos e preparados para a batalha. Ou seja, Deus é aquele que nos dá a vitória. Deus é aquele que está de prontidão, guardando a nossa casa, protegendo as nossas vidas, nossa família, nossos filhos e a nossa história. Sem a ajuda de Deus nós não vamos vencer, porque sem Deus não há vitórias, sem Deus não há realizações. A nossa vida depende totalmente de Deus. Quando nós descansamos em Deus, confiamos em Deus, quando nós colocamos a nossa casa na presença do Senhor, o Senhor é aquele que está cuidando da nossa família. Meus amados irmãos, nesse tempo de pandemia, quantas famílias estão desestruturadas? Talvez você conhece um vizinho seu que anda brigando o tempo todo. Talvez você conhece algum familiar seu que está vivendo conflitos dentro de casa. Talvez você conhece pessoas que estão próximas a você, que estão vivendo momentos de crises no meio familiar. E o que fazer diante de tudo isso? Nós vamos orar. Nós precisamos buscar Deus. Nós precisamos colocar o nosso joelho no chão, porque nós precisamos da ajuda de Deus todos os dias. Nesse tempo de pandemia cresceu absurdamente os divórcios no meio do lar. E talvez você conheça alguém assim. Talvez você conheça alguém da sua própria família. Talvez você conheça alguém do seu trabalho que tem vivido uma crise familiar. Talvez você está assim. Talvez a sua casa tenha vivido uma crise conjugal, uma crise na vida dos seus filhos. E o que nós vamos fazer? O que fazer diante de tudo isso? O texto já acabou de dizer para nós. Primeiro, nós precisamos observar o nosso próprio coração. Onde está o seu coração?
Onde está o alicerce da sua vida? Onde está a base da sua vida? Será que Jesus é a pedra angular da sua casa? Será que Jesus é a coluna mestra da sua casa? Será que Jesus tem prioridade na sua casa? Será que Jesus tem a cadeira principal do seu lar? Será que você faz tudo para agradar o Senhor e satisfazer o nosso Deus? Será que você tem levado a vida dos seus filhos aos pés da cruz de Cristo? Tem amado os seus filhos, tem cuidado deles? Tem amado o seu marido apesar de suas lutas, apesar de seus problemas? Será que você tem amado a sua esposa apesar de todo o contexto difícil que você tem vivido dentro do seu lar? Você precisa primeiramente colocar Jesus como sendo a pedra angular da sua casa. Quando nós colocamos Jesus como pedra angular da nossa casa, mesmo que venham as grandes tempestades, nós permanecemos firmes, porque a nossa casa está construída sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, nós precisamos entender que com Jesus nós vamos vencer. Com Jesus nós vamos prosperar. Com Jesus nós vamos andar firmes. Com Jesus nós vamos crescer abundantemente. Apesar da crise, apesar da dor, apesar da doença, da enfermidade, das lutas, do contexto difícil. Mas com Jesus nós vamos vencer. Não adianta você andar sozinho. Meu amado irmão, você não vai conseguir sozinho. Gostaria de dizer para você nessa noite que apesar de todo o nosso contexto difícil que a gente tem vivido, você deve colocar a sua esperança em Jesus. Onde está seu coração? Será que você tem construído a sua casa sobre a rocha? Porque não adianta nada todo o trabalho, todo o investimento, toda a luta financeira, não adianta nada você se esmerar tanto se Jesus não estiver presente no seu lar, na sua vida financeira, te trazendo um equilíbrio. Se Jesus não estiver na sua vida emocional, se Jesus não estiver no seu contexto ali de família, mesmo que seu esposo não confesse Jesus, ou mesmo que a sua esposa não confesse Jesus, mesmo que os seus filhos estão longe de Deus, mas você pode trazer Jesus Cristo para o centro do seu lar. Faça diferença, seja diferente, mostre a diferença, mostre Jesus. Você precisa resplandecer Jesus Cristo e não você mesmo. É por isso que a gente precisa todos os dias mortificar a nossa carne, matar a nossa carne, destruir o nosso pecado, para que em nós possa exalar o bom perfume de Cristo. Meus amados irmãos, nós precisamos aprender todos os dias com Jesus, nos humilhar, nos quebrantar, voltar os nossos olhos para Ele, nos arrepender dos nossos pecados. Onde você como marido tem falhado? Você tem falhado no seu relacionamento conjugal? Onde você tem falhado? Qual é a sua falha? Você como esposa, qual é a sua falha? De mulher, de esposa, de mãe? Você como filho, onde você tem falhado no seu relacionamento com os seus pais, com os seus irmãos? Você como discípulo de Jesus, onde você tem falhado? É preciso arrependimento, irmãos. Esse é o primeiro passo, arrependimento. Olhar para nós mesmos. E se você está vivendo nessa autonomia, dono de si mesmo, achando que é grande, que é poderoso, que pode fazer, que pode realizar, pode nada. Nós não podemos absolutamente nada sem Jesus. O livro de Tiago, lá no capítulo 4, vai dizer que existia naquele contexto ali de Tiago, na cidade em que Tiago estava, existiam aqueles que diziam assim: vamos para a cidade tal, e lá vamos conquistar, e lá vamos fazer, e lá vamos trabalhar, e vamos fazer isso e aquilo outro. E Tiago traz uma instrução para nós. Ele vai dizer assim: antes de vocês falarem desta forma, digam assim: se Deus quiser, se for da vontade do nosso Deus, então faremos isto e aquilo. Deus precisa estar à frente de todas as coisas. Não acho que você vai conseguir sozinho. Não acredite nisso. Isso é o que o diabo tenta colocar na sua vida, na sua família, no seu coração, achando que você é capaz, que você pode, que
você tem condições. Nós não temos, nós somos fracos, nós somos limitados. Nós necessitamos de Deus. Coloca Jesus Cristo na sua casa, chame Jesus para frequentar a sua casa, chame Jesus para entrar no seu lar, mas não é de boca, não são apenas de palavras soltas ao vento. Eu preciso buscar, eu preciso ter intimidade, eu preciso chamar Cristo para entrar dentro do meu lar, na leitura da palavra, na observação da palavra de Deus. Salmo capítulo 1, versículo 2: antes o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aquele que anda com Deus é comparado com uma árvore que está plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Agora, aquele que não anda com Deus, ele é como uma planta que está seca, uma folha que está seca pelo vento. Ele vai para todos os lados, está perdido, está sem direção. Então não se esqueça que sem a ajuda de Deus nós não podemos continuar, porque é Deus quem nos dá direção. Sem a ajuda de Deus nós não conseguimos buscar o sustento e nos manter, porque é Deus que provê. E sem a ajuda de Deus nós não conseguimos vencer, porque é Ele quem nos dá a vitória. Em nome de Jesus, coloque o seu coração na presença de Deus. O sentido da vida, sabe qual é? O verdadeiro sentido da vida é buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então busca o Senhor, busca o Senhor. Saiba que você está numa grande jornada, numa grande peregrinação. E nessa jornada, nós não estamos indo mais para Jerusalém, mas nós estamos indo para a Nova Jerusalém. Nós estamos indo para o lar celestial. Você está numa jornada. Levante-se do comodismo, levante-se de uma vida cheia de apatias, de ignorância. Volte os seus olhos para Jesus. Vai trabalhar colocando Jesus na sua vida. Vai viver a sua vida familiar colocando Jesus no centro da sua casa. Vai viver teu casamento colocando Jesus no centro do seu casamento. Vai viver a sua vida com seus vizinhos, com a sua parentela, com os seus amigos, levando Jesus para a vida dessas pessoas. Você está numa jornada, e é nessa jornada que a gente deve viver. Os nossos olhos não podem estar neste mundo, nesta vida, porque seremos infelizes. Mas quando o seu coração está na eternidade, você entende que a sua alegria é o Senhor. Você entende que andar com Jesus te traz plenitude, satisfação, equilíbrio, te traz paz. E não é uma paz mentirosa que o mundo dá, mas é a paz plena. É a paz que nos traz descanso e confiança. Que Jesus seja sua paz, que Jesus seja sua alegria, que Jesus seja o seu consolo, seu conforto, e que você ande com Ele todos os dias. Não desanime, ande, olhe para frente, ande com Jesus, e Ele tem o melhor para você, para o seu lar, para a sua casa e para a sua família. Cantamos uma canção nessa noite que fala sobre o rio. Existe um rio. Vamos cantar essa canção novamente, e aí você vai fazer desta canção sua oração agora, pedindo: Senhor, passa o teu rio na minha casa, passa o teu rio na minha família, esse rio de cura, esse rio de transformação, esse rio de amor, passa sobre a minha vida. Peça a Deus para fazer isso agora, em nome de Jesus. Ele tem poder para fazer todas as coisas, e Ele pode ter um encontro com você aí agora dentro da sua casa. Vamos cantar ao Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próximo
este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor. Obrigado, Jesus. Que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono. Águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. E é assim, Deus, que nós queremos começar a nossa semana, Deus, agradecidos porque esta fonte é Jesus, agradecidos porque esta fonte é fonte de água viva, que restaura, que renova, que alimenta a nossa fé com esperança, alimenta o nosso coração com a tua palavra. É esta fé em Jesus que nos traz equilíbrio e força na jornada da vida. Obrigado, Jesus. Obrigado porque nós não estamos sozinhos. Nós sabemos que o Senhor está conosco. E nós podemos te buscar. Nós podemos ter o Senhor conosco na nossa casa. Nós podemos ter o Senhor todos os dias nos nossos sonhos, nas realizações, nas conquistas. Nós podemos ter o Senhor na vida com os nossos filhos. Obrigado, Senhor, porque aqueles que confiam em Ti, aqueles que descansam em Ti, são vitoriosos. E é por isso, Senhor, que nós Te agradecemos, porque apesar de todas as nossas lutas, nós andamos em triunfo com o Senhor. Aqueles que são do Senhor, eles são novas criaturas, são Teus filhos. E é por isso, Senhor, que nós queremos todos os dias viver a nossa história para alegrar o Teu coração. Nos ajuda, Senhor. Tenha compaixão de nós. Nos ajude para que nossos dias sejam dias que alegram o Senhor. Que possamos andar em obediência à Tua palavra, Senhor. Para que sejamos agradáveis aos Teus olhos. Que o Senhor, ó Deus, veja a nós como verdadeiros Teus filhos, que Te amam, que Te obedecem e que buscam constantemente a Tua palavra, vivendo na Tua palavra todos os dias.
Pai, abençoe teu povo, abençoe a tua igreja, abençoe-nos, ó Deus, para que nessa semana vivamos tua presença, teus milagres, e que possamos pregar Jesus como grande milagre para a vida, que possamos ser discípulos do Senhor e anunciar as boas novas. Aquelas famílias que carecem do Senhor, que o Senhor nos use para ajudá-las. Casamentos que precisam do teu auxílio, da tua ajuda, que o Senhor, ó Pai, nos use como instrumentos nas tuas mãos para levar a tua palavra a esses casamentos, a essas famílias que precisam da tua presença. Deus, nós te pedimos, usa-nos, ó Pai, usa-nos para a tua honra e para a tua glória. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, espalhada pela face da terra, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, o consolo e os dons do Divino Espírito Santo, repouse sobre as nossas vidas, sobre a vida do teu povo espalhada pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Você que está conectado com a gente, que nessa semana, próximo domingo, nós voltaremos aos nossos trabalhos presenciais. Então nós esperamos até aqui para vencer o mês, para encerrar o mês. Então vamos começar no primeiro domingo de maio, os nossos cultos presenciais aqui na nossa igreja. Também teremos os cultos online do mesmo jeito, mas você é muito bem-vindo. Aguardamos você, sua casa, seus filhos, todo mundo, venha para o culto. E estaremos aqui te recebendo, claro, com todos os cuidados. E aí nós teremos um culto maravilhoso domingo que vem, com domingo de Santa Ceia. E lembrando aos irmãos que teremos um culto ainda, apenas no culto à noite. Retomaremos aos cultos pela manhã logo em breve, mas voltaremos ainda gradativamente. Então no próximo domingo nós teremos o culto da noite às 19 horas, aqui na nossa igreja, e a gente aguarda você, tá bom? Você é muito bem-vindo entre nós. Agradecemos aos amados irmãos que estão nos ajudando com as cestas básicas. Por favor, continue a nos ajudar. Traga seu alimento, faça suas ofertas, faça suas transferências. Nós estamos ajudando muitas famílias carentes da nossa cidade. Louvamos ao nosso Deus pela vida da juventude da igreja que tem se disponibilizado. E esses jovens estão se levantando para entregar aí sopa na cidade, para servir a população da cidade carente. Então você pode nos ajudar. Esses nossos jovens estão trabalhando, e de 15 em 15 dias eles estão servindo sopas na cidade. Você é muito bem-vindo para nos ajudar e também para cooperar financeiramente. É claro que esse trabalho é trabalho de voluntários, é um trabalho, eu não gosto muito dessa expressão, né? Não somos voluntários, somos discípulos, né? É um trabalho dos discípulos de Jesus, somos nós, servos do Senhor. Então é um trabalho dos servos de Deus, então você pode nos ajudar, apoiando, incentivando e também financeiramente, porque para tudo isso nós precisamos de recursos e contamos com a cooperação e a colaboração da igreja. Agradecemos àqueles que da cidade têm nos ajudado, as empresas, as pessoas que têm suas hortas aí e estão colaborando para que essa sopa seja feita. Agradecemos a todos que estão cooperando conosco. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês. Meus amados irmãos, Jesus abençoe sua vida. Boa semana, cheia da graça, da misericórdia e do amor do nosso Deus. Que Deus acompanhe sua vida e vai na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço a todos
E domingo que vem a gente espera aqui na nossa igreja. Que Deus te abençoe.